Bem-vindo, pessoal, ao segundo episódio do nosso canal da Ortiz Holding Brasil. E nesse nosso segundo episódio, nós vamos começar a informar vocês um pouco mais sobre as holdings. Eu sou o Lucas Marinucci, estou aqui com a doutora Letícia Ortiz e nós vamos começar informando mais vocês sobre as holdings, né? E hoje, acho que um tema muito importante que a gente tem para mencionar e que está em alta, digamos assim, é a questão da blindagem patrimonial. Tenho ouvido bastante sobre essa situação, alguns clientes vêm perguntar para a gente sobre Tem essa muita questão gente vendendo isso, e né? muita gente vendendo isso. É um termo que eu particularmente discordo bastante. E o que você acha sobre esse tema? O porquê não existiria esse tipo de blindagem patrimonial? É o seguinte, quando a pessoa vende uma blindagem, ela vende um serviço que ela tem que entregar. E isso na prática não é o que acontece. Hoje não existe blindagem patrimonial de qualquer maneira. A holding ela é um mecanismo para a gente tentar evitar acesso aos seus bens imóveis e ao seu dinheiro, ao seu patrimônio. Mas não existe uma blindagem efetiva. Pessoa que está falando sobre isso, ela tem que comprovar que está fazendo isso e não existe. E o que você pensa sobre isso, Lucas? Então, eu acho que essa questão da blindagem patrimonial, ela é muito delicada porque eu acho que o tema certo é proteção patrimonial. A hold ela vem justamente para trazer a proteção do patrimônio daquela família, né? Então, a questão da blindagem ela não existe por quê? Nós estamos falando de cotas empresariais. Então, nós vamos montar um sistema de holding, colocando as pessoas, em vez de ter bens, né? Bens que eu falo bens imóveis, nós vamos ter bens em cotas, né? São móveis, né? No caso, bens móveis. Então, se a gente colocar a pessoa com algumas cotas e essa pessoa tiver, digamos, algum processo de execução que já está em andamento, que já tem um perigo de penhora de bens, Durante a formação da holding, não vai evitar que esse patrimônio chegue a ser blindado, né? com certeza. E aí a gente pode trazer um problema ainda maior para o cliente, porque onde que a gente fala de fraude, né? Então, ali o Estado vai entender, o juiz, quando estiver dentro do processo, vai entender Pode entender uma simulação, uma né? simulação, uma fraude. Justamente para acesso a esse patrimônio, porque na execução o juiz vai pegar o estado que está a execução. Não, o que aconteceu durante o processo ele pode desconstituir, né? Isso, Isso também a gente pode falar não só de uma execução, mas um processo trabalhista. Esse bem ele corre o risco de ser bloqueado por ter uma pessoa jurídica semelhante à pessoa física. Não, aí quando a gente entra numa outra pessoa jurídica fica um pouco mais difícil, né? uhum, Mas não fica imune. É possível, sim, né? sim. Então, o termo correto é proteção patrimonial e não blindagem patrimonial. E para o cliente entender isso, eu acho muito interessante fazer um planejamento para ele antes, né? Então, fazer todas essas análises para ver se tem esse tipo de processo, porque às vezes o cliente nem sabe que tem esse processo, Ele não, né? nem precisa saber, né? Ele tem que ser instruído da melhor maneira possível. Com certeza. O planejamento ele serve para isso, para não ter surpresas na hora da formação da holding, na hora de mexer com o patrimônio da pessoa. Claro. E assim, quando a gente fala do planejamento, quando nós vamos planejar, né, o sistema de holding dos nossos clientes, o que que a gente vê também? Nós vemos os custos, né? Então, o que que a gente tem que pensar? Hoje a holding virou modinha, né? Tem muita gente fazendo da maneira errada, ou às vezes não completando a holding, né? Ou pejotizando o Ou patrimônio. pejotizando patrimônio. Então, o que que a gente tem que ter em mente? A holding, ela traz muitos benefícios, ela vale a pena ser feita, só que ela tem vários custos para implementação, né? Que a pessoa tem que estar preparada. Tem que estar preparado e tem que saber desses custos, né? E então, assim, envolve custos com a abertura de empresas, né? Porque nós estamos ali montando várias empresas para poder trazer a proteção e montar o sistema de holding, né? Nisso quando a gente fala de custos para abertura de empresa, aí entra taxas, na junta comercial, de bombeiro, de alvará de funcionamento, porque é uma empresa, né? A pessoa pensa que vai pejotizar o CPF e não vai ter custo nenhum em cima disso.
E tem todo engloba isso aí, né? Sim, inclusive quando a gente abre um CNPJ, nós precisamos de uma contabilidade, né? E principalmente para o sistema de hold, a contabilidade é totalmente diferente, Muito né? específica. Então é uma contabilidade que ela vai ter que assimilar, no caso de um sistema de vários CNPJs, vai ter que assimilar tudo aquilo por equiparação patrimonial. Então vai precisar de uma contabilidade que saiba fazer esse tipo Que é de difícil, né? sistema. Um profissional desse. é, Hoje no mercado aqui nós temos poucos profissionais que sabem fazer essa contabilidade de maneira de equivalência patrimonial. Nós temos parceiros que a gente confia, né? Uhum. E nunca tivemos problemas, mas já vimos problemas de contabilidade mal feita, ou contabilidade que diz que sabe fazer uma contabilidade de holding só por fazer. É. E assim, na hora que nós estamos montando uma hold, nós temos a parte da integralização. Então, nós temos constituição de CNPJ, alteração contratual, né? E tem uma parte que seria uma das partes mais importantes, que é justamente a parte da integralização, onde nós temos que entrar com processo administrativo, né? Nos Nos municípios. municípios. Então, nós entramos com processo administrativo para quê? Para pegar a imunidade, né? Nós temos a imunidade pela Constituição Federal, né? Inclusive também pelos códigos municipais, E né? pelos julgados, né? E pelos julgados. Então, nós temos que deixar o cliente ciente que tem taxas para fazer esse tipo de processo, né? Tem Tem custas. custas. Se hoje está acontecendo bastante com alguns municípios de negar a imunidade, então nós precisamos impetrar um mandado de segurança ou entrar com outro tipo de ação tributária, né? Uhum. Então tem que deixar o cliente ciente disso, que talvez ele tenha que fazer o pagamento desse valor do ITBI. Então, digamos, está cobrando ali 2% em cima do valor do patrimônio, né, da avaliação de mercado que, o, É que, que o, geralmente é isso que os municípios que cobram, os né? municípios cobram. Então, o cliente tem que estar preparado para quê? Para não travar o sistema também. Porque, às vezes, ele deposita aquele valor judicialmente, né? Então, digamos, 100, 200 mil, dependendo do valor do patrimônio, e a gente recupera isso lá na frente. É necessário fazer o depósito para garantir a dívida, né? Às vezes o cliente não entende que esse depósito, por que que eu tenho que pagar esse ITBI sendo que eu tô certo, né? Né? Mas quando a gente fala de justiça, para entrar na justiça, você precisa garantir a dívida integral, nesse caso, que é uma dívida fiscal, né? Sim, Não sim. é estimativa. Sim. E um outro ponto interessante, e já aconteceu alguns casos lá no escritório, que é a pessoa montar a holding e não fazer essa parte municipal, né, dos processos municipais, e também não fazer a parte cartorária. Então, além da gente entrar com o processo municipal para ter a imunidade do ITBI, nós temos a parte cartorária, que é o quê? A transição da pessoa física para a pessoa jurídica. E isso tem um custo. Tem. E, assim, na minha opinião, é um dos maiores custos que a holding traz, que é É o justamente essa mais caro. transição, né? Então, ali você tem. Eu costumo sempre pensar que essa parte cartorária vai custar ali em torno de 2 a 3% daquele valor Do imóvel. do imóvel, né? Que foi declarado ali que nós estamos utilizando, né? É porque vai haver uma transferência. Mesmo que o imóvel ele esteja no nome do titular da empresa, ele vai ter que mudar a titularidade para um CNPJ, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, a empresa é minha, eu não preciso fazer essa transferência via cartório, né? Sim, Só que precisa mudar nos registros do imóvel que ele foi integralizado nessa holding. com certeza. Porque se, caso aconteça da pessoa vir a faltar e houve a construção da hold, mas não houve alteração no cartório, a titularidade dos bens, na verdade, está em nome da pessoa E física, né? quando a gente queria evitar o inventário, é isso que vai acontecer. Não vai ter jeito de fugir do inventário, Exatamente. né? Isso já aconteceu e o pessoal não sabe, não tem instrução e às vezes nem o contador instrui o advogado que está tomando conta disso, né? Sim, sim. Então, assim, para a gente
analisar se vale a pena para um cliente ou não fazer a hold, ele tem que ser bem instruído através de um planejamento inicial, Para não ter né? surpresas, né? Não ter surpresas. Nós temos a questão de regularização também desses imóveis, porque às vezes a gente pega casos que as pessoas não estão com aqueles imóveis regulares, né? Então, o último caso que a gente pegou agora, nós fez o inventário da mãe desse cliente, Isso. só que não transferiu ainda para os filhos. Tá tudo ainda em nome da mãe, ainda não fez terminou o inventário, mas ainda não fez a partilha no cartório. E ele quer fazer a hold, né? Mas nós precisamos fazer uma regularização antes daquele imóvel para poder depois chegar na hold, poder constituir o sistema, né? Eu não poderia fazer a integralização desse imóvel até eu finalizar o inventário. Uhum, Colocaria tudo a perder, a perder, praticamente. sim. Então é bem importante ter essa instrução, as pessoas terem noção dos custos, né, que é uma hold, porque não é só abrir CNPJ, é, tem os custos mensais também, que vai ser custo com a contabilidade, né, porque tem que fazer É, envio de obrigações acessórias, né. a contabilidade seria para manter as empresas ativas, né? Uhum, Com todas as guias pagas, todas as declarações feitas, que se não tiver regular, compromete todo o trabalho que foi feito na hold, né? sim, sim. Então, assim, na hold a gente fala de custos com abertura de empresas, alterações contratuais, taxas de cartório, taxas de prefeitura, né? Certidões que precisam ser atualizadas, né, dos imóveis, é, a própria transferência dentro do cartório, né, dos bens, até certificado digital, né? Nós temos custos com Isso. certificado digital, porque todos os empresários têm que ter certificado digital, Tanto pessoa física quanto quanto a pessoa pessoa jurídica. jurídica, né? Então, não é só montar a road, tem meu sistema de road, precisa manter e tem um custo para manter, né? O interessante é que a pessoa ela deixa esse legado da hold, porque ela faz um sistema hoje que o bisneto dela pode manter. Sim, Então ela tem um custo maior inicial que ele pode ser diluído nas próximas gerações. com E certeza. isso é interessante. Porque se a gente, assim, for parar para comparar a questão só da parte de planejamento sucessório, porque além de fazer a proteção patrimonial, nós fazemos também a parte sucessória, né? Então, ali a gente reduz o imposto, né, de doação. Então, só de pensar nessa redução desse imposto, já vale a pena fazer a ROD, Nós né? estamos falando aí de 8% de cima hoje, né? Mais a questão do ganho de capital, né? Isso, mais 15% sobre o ganho de capital que agora incide no inventário. Sim, Então, a pessoa tem que ter esses custos para avaliar. Se fosse fazer um inventário, como que eu iria, o que eu iria ter que despender e o que eu iria despender para fazer uma holding. O que que eu iria gastar se eu fosse fazer uma doação em vida para meus herdeiros. Ela precisa ter essa comparação para a tomada de decisão. para poder decidir, né? Porque às vezes ela quer uma coisa mais rápida, não quer ter esses custos com contabilidade e ela quer fazer uma doação em vida. Ela é possível, ela precisa de entender que existe também essa possibilidade. Sim. E falando em rapidez, né? Sempre os clientes perguntam, querem essa agilidade para finalizar uma hold, só que hoje está bastante difícil fazer uma hold muito rápida, né? Não, tá Tá impossível. impossível, né? Principalmente por causa dos municípios, né? Isso, o cliente antes a gente dava uma perspectiva de 90 dias para entregar uma hold. Hoje quem fala que faz uma hold em 90 dias, eu falo, me mostra, É. porque eu não tô conseguindo. Na verdade, sai só se ele pagar o ITBI, né? Isso. Então, porque nós temos o processo na prefeitura justamente para pegar a imunidade, né? Agora, se a pessoa já fizer o pagamento, tudo bem. Só que aí você vai ter um custo muito elevado, né? Para montar essa hold. Depende da urgência, né? Às vezes a pessoa tem uma certa urgência, pagar o ITBI e depois Tentar reaver, né? tentar não, porque a gente precisa ter a negativa, Sim. Uhum. né? Mas a gente pode requerer administrativamente, tendo essa negação, paga o ITBI, resolve o problema e a gente vai discutir depois. O problema é que os municípios estão demorando para soltar a Até para negativa, né? negativar o processo, É, né? então eles estão demorando, não sei se é por causa desse procedimento de mudança em relação ao governo, né? É.
Não sei se é por causa disso, mas está havendo uma demora e isso atrapalha bastante a agilidade da holding, né? É a gente que sofre. O governo muda, toda vez a gente trava. Uhum. Que eles têm que fazer um plano de 4 anos de gestão tributária. E isso trava todos os processos administrativos. Então, quem faz holding nesse período que a gente está agora, está meio comprometido mesmo. Sim. E, assim, é importante começar o quanto antes, né? Fazer essa transição dos bens, fazer essa proteção e já fazer o planejamento sucessório também. Só que tem que ter isso na cabeça, que não está sendo rápido, não tem custos para ser implementado, né? Tem alguns riscos também que correm, né? Como essa questão do ITBI. Então, para constituir a holding, tem que ter essas informações para poder decidir, Outra né? informação relevante, Lucas, é que a pessoa para fazer esse planejamento entregado da melhor maneira possível, ela é uma pessoa que não é somente um advogado. Ela é uma pessoa que entende de direito sucessório, ela entende de direito tributário, ela entende de contabilidade, ela entende de processo administrativo. Então, ela tem que ter uma série de competências que, sem uma delas, ela vai entregar meio capenga. Sim, com certeza, com certeza. Precisa ter todas. É um sistema interdisciplinar, né? Exato. Multidisciplinar, né? Porque envolve várias áreas, né, do direito. Praticamente, É direito, contabilidade, e entre outras aí. e assim, pelo menos no primeiro ano depois do sistema ser constituído, o advogado e o contador precisa estar bem alinhado, porque é uma constituição de sistema onde esse sistema vai passar por uma fiscalização de 3 anos, né? Isso. E nesse período a holding as engrenagens ali tem que rodar, É. né? Então, Inclusive, por que que a gente precisa passar por essa fiscalização por 3 anos? por causa da questão do ITBI. Porque como que funciona? O artigo 156 da nossa Constituição Federal fala que na integralização de imóveis na pessoa jurídica, ela é imune. Então, é imune ao ITBI. Em Então, realização de capital, é, nós temos a imunidade constitucional do ITB. fala-se realização de capital, mas é integralização, né? Então, nós temos a imunidade pela nossa Constituição Federal. Mas essa imunidade está condicionada a o quê? A 3 anos. O que que é esses 3 anos? O município ele vai fiscalizar pelos próximos 3 anos se a atividade preponderante daquela holding vai ser Imobiliária. imobiliária, ou seja, compra e venda de imóveis, ou aluguel. Se os recebimentos, né, o faturamento daquela holding for disso, aí vai incidir o ITBI retroativo, né? Exatamente. 5 anos para trás. 5 anos para trás. 5 anos para trás. Então tem que tomar cuidado. Então, assim, tem que ser um planejamento muito bem feito, porque você tem que colocar na cabeça do cliente: olha, esses imóveis aqui você não vai vender durante os próximos 3 anos. É Ah, o surgiu tal que. negócio, tudo. Beleza, mas você tem que ter na cabeça que se você fizer tal negócio, você vai ter que pagar esse TBI retroativo, Mais o ganho né? de capital. Mais o ganho de capital, né? Então assim, a Hold ela vai passar por esse período de fiscalização para aí ela poder falar assim, nossa, não, Agora eu agora tá respirei. tudo bem, respirei e eu posso fazer essas transações, né? Muita gente não entende, né? Coloca um imóvel que já tem pretensão de venda numa holding e quando vê ele tá preso. Não pode fazer nada com aquele imóvel que ele tinha em mente, né? Sim, então assim, ou deixa o imóvel fora da holding, né? Ou monta para receber os aluguéis, monta um outro CNPJ de administradora de bens só para recebimento, né? Porque, claro, vale a pena, justamente por causa do imposto de renda, né? Porque no recebimento de aluguéis, no imposto de renda, você vai pagar 27,5. Num CNPJ, para isso você pagar 13,5, se eu não me engano, né? Varia, né? É. Varia, porque aí a alíquota fica condicionada aos Aos recebimentos. recebimentos, né? Mas, assim, se eu não me engano, o teto é É 13,5, né? 13%. É. Então, É uma redução significativa mensal. com certeza, né? Então, se a pessoa tem muito recebimento de aluguel, É outra coisa que entra no planejamento, né? sim, A gente traz esses custos e o que ela poderia também economizar mensalmente. A holding praticamente se paga com essas economias. sim,
com certeza. Então, nesse planejamento inicial, nós temos que deixar o cliente bem lúcido em relação a custos, né? Em relação a toda a legislação e como vai ser montado o sistema de holding, né? O que não pode ser feito, sistemas que talvez não caibam para ele, né? Igual o pessoal fala muito também de abrir um CNPJ em outro estado para pegar uma redução da doação, né? Isso, porque tem estado que é mais favorável, né? A, a parte fiscal. Sim. Mas também eu acho que isso caiu por terra em muitas É. coisas. Sim, e acaba que você traz um risco para o cliente, né? Porque, vou dar um exemplo, vamos supor, aqui em Goiás. Aqui em Goiás nós começamos o imposto de doação em 2%. Então é progressivo, até o teto que nós temos hoje de 8%, né? Lá lá na Amazônia é 2%. E lá não tem um artigo que aqui no Código Tributário tem, que é quando você faz a doação, eles vão fazer a avaliação da empresa. Ou seja, aqui em Goiás, se você fizer uma doação de cotas, o que você vai ter que fazer? Vai ter que apresentar todos os balanços, os balancetes imóveis que estão dentro dessa empresa e o Estado vai fazer a avaliação e com certeza vai aplicar a avaliação de mercado para aquela doação, Exatamente. né? E já lá não tem isso. Ou seja, digamos assim, é mais benéfico fazer essa doação lá? Eu acredito que não, porque hoje nós temos sistemas para passar por esse tipo de doação, né? Fora que pode ter algum entendimento de simulação nesse caso. Sim, sim. Então, assim, a gente traz riscos para os clientes, né? Então, tem que ser um planejamento muito bem feito e mostrar para o cliente o que vai ser feito, o que não pode ser feito, né? E claro, que como é um trabalho muito personalizado, né? Nós temos que ver cada caso ali. Então, dependendo da situação que se encontra aquela família, aquele tipo de sistema não cabe para aquela família, né? Então, nós temos que pensar. Tem famílias que têm filhos fora do casamento, né? Sim. Até questões desses processos. Já tem processo de execução, de processo trabalhista. Como é que a gente vai fazer um planejamento E colocar uma pessoa comprometida ali dentro. comprometida ali dentro, né? Tem como a gente fazer isso? Tem, mas isso depende de um planejamento muito bem feito, né? Tempo para isso ser realizado, né? Então não é algo que você vai realizar, vai constituir de uma noite para o dia, uma holding de uma noite para o dia, e colocar uma pessoa que está trazendo problemas, né? Para riscos, na verdade, para um sistema e o bem familiar, né? Então isso tem que ser bem pensado para É ser muita feito, né? responsabilidade, né? Para ser feito de qualquer maneira. Uhum. E o cliente precisa estar lúcido de tudo que pode acontecer, né? É. Fora essas questões, nós temos aí o que eu acho que é justo apresentar para os clientes também, por parte nossa, é justamente uma garantia desse trabalho pelos próximos 5 anos, Isso. É um né? Um acompanhamento. Tudo que acompanhamento. acontecer em cima disso, a gente pode dar instrução, a gente instrui o contador para ele estar de acordo com o nosso planejamento. Uhum. Isso é importante. Então, assim, a gente vai abrir a vida patrimonial daquela família, que ele demorou anos para construir, né? Vai montar um sistema para proteger. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade em cima dessa questão e deixar ele ciente que os próximos 5 anos pode ter alguma coisa. A gente não garante que não vai vir uma fiscalização, mesmo que não tenha nada, que esteja tudo certinho, pode vir uma fiscalização, né? Então nós temos que deixar ele ciente, nós temos que dar essa garantia desse trabalho. Porque daqui 4 anos chega uma fiscalização em relação à doação que foi feita, algo nesse sentido, igual teve a Operação Loki lá em São Paulo, né? Caiu por terra, por decisão judicial, né? Mas teve a fiscalização. Mas atrapalhou muita gente. Com certeza. Então, assim, a Hold é um sistema muito bom,
para proteção, para planejamento acessório, É né? uma ferramenta de gestão de bens. Mas tem os riscos, né, de implementação. Tem os riscos de implementação, tem os custos para implementação. Então tem que estar ciente disso, né? É algo que nós vamos, que hoje o Estado, principalmente os municípios, estão comprando uma briga aí para tentar receber esse TBI também, né? Principalmente agora, né? Nessa virada de mandato, nós sabemos que eles ficam mais em cima de recebimento de impostos, Com né? certeza. Porque quer colocar o dinheiro no caixa, né? É o dinheiro que eles vão utilizar. É, Bom, pessoal, então hoje nós trazemos um pouco mais sobre a questão de implementação das roads, os custos, né, os riscos que tem a implementação da road, os caminhos difíceis que a road está É, enfrentando, o né? profissional que você deve procurar, o que você deve questionar dele. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo episódio, tá? E deixa o like, compartilha o nosso vídeo para chegar essa informação para mais gente. E nossos contatos estão na descrição. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente.